Bem-vindos ao nosso quarto episódio. Estamos hoje num estúdio diferente, não estamos mais no nosso sofá, porque hoje a gente tem uma convidada super especial. Ela não é de Maringá, mas se disponibilizou a estar aqui com a gente hoje. Ela tem um trabalho muito significativo e impactante no Instagram e foi uma das pessoas em quem a gente se inspirou. Ela é uma referência, ela é um modelo para nós, para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, a gente a conhece enquanto mães e a gente também a conhece enquanto psicólogas, porque a gente já tem um trabalho junto com ela, nós quatro e a Camila, que é a convidada, temos pelo menos um capítulo escrito nesse livro Mães Psicanalistas. Então, a gente já tinha um trabalho prévio, mas hoje, para nós, é uma honra muito grande poder conversar de fato com ela. Mas eu vou deixar para a Potira fazer as honras da apresentação. Bom, eu vou dar uma lidinha, porque a apresentação dela é um pouquinho grande, então eu vou estar lendo, tá? Camila é psicóloga clínica, especialista em saúde mental, parentalidade e perinatalidade. Em seu consultório, atende crianças, adolescentes e adultos. E nos últimos anos tem se dedicado aos estudos de psicologia materna, sobretudo aos processos da matrescência. É também fundadora do projeto Um Colo para a Mãe e autora dos livros Desmanual Materno, Palavras de uma Psicóloga para Maternidades Possíveis, do infantil O Dragão que Não Parava Quieto, uma aventura sobre TDAH, e do material psicoeducativo Barulhinho das Emoções, todos publicados pela editora Matrescência. Potira, é baralhinho das emoções, mas você não acredita no nosso grupo de trabalho, né? Quando a gente estava criando, a gente colocou esse nome barulhinho das emoções. É porque é o barulhinho das emoções. Eu acho é que é correto, é barulhinho. Barulhinho das emoções fazem barulho. Sempre o barulhinho das emoções, né? Legal. Essa foi boa. Meninas, muito obrigada por esse convite, viu? Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês, assim, como eu, né, disse, quando eu aceitei esse convite, né, poder falar, conversar com outras profissionais que estão, assim, alinhadas com essa maneira de olhar esse processo materno. É muito bonito sempre, e estar aqui e essa conversa poder ser levada para outras mulheres, para outras pessoas, é uma honra, assim. Muito obrigada mesmo, viu? A gente que agradece, Camila. É uma honra tê-la em nossa mesa sofá, mesa cast. E como deu pra gente ver, né, a Camila tem uma bagagem muito grande e na nossa reunião prévia, né, Camila, eu e a Potira sentimos que você já nos deu uma aula de tanto conteúdo que você carrega com você, dos seus estudos, né? Então, acho que esse episódio, né, vai ser muito rico. Além da aula, a gente também sentiu, né, e que a gente ficou muito feliz o quanto a gente está em sintonia. E isso foi muito gostoso quando a gente se encontrou. Né? Assim, falando a mesma língua, ampliando pensamentos, podendo ter trocas. Então foi muito bacana mesmo. Então, obrigada mais uma vez. Então, estamos aqui. Nós somos o Mãe Entre Mães no Sofá. Eu sou a Nayara Milharese, mãe do Murilo. Eu sou a Potira Zamberlan, mãe da Antonella. Eu sou a Roberta Serra, mãe da Maria. Eu sou a Karina, mãe do Arthur. Eu sou Camila, mãe da TT, a nossa Tereza. Então vamos ao nosso quarto episódio. E o tema do quarto episódio é mais um manual. Aqui não! Como assim não? Manual não? Manual aqui, Mãe Entre Mães não. Não vai ter. E daí você se tornou mãe. Mãe, essa palavrinha tão minúscula e ao mesmo tempo tão enorme, que você acreditava saber o que era.
Pensava que seria algo como barriga crescendo, filho nascendo e mulher virando mãe? Bem, mais cedo ou mais tarde, você descobre que a história, ou melhor, as histórias que estava prestes a escrever eram, digamos assim, um pouco mais complexas. Que nelas existiam muito mais não saber que era possível imaginar. Não saber tudo que aquele pacotinho, antes de tão protegido dentro de você, precisava aqui fora. Não saber que por mais que tenha se preparado física e emocionalmente, tenha se dedicado a montar enxoval e quartinho, estudado parto, desenvolvimento infantil e esteja mergulhado em tudo que diz respeito à maternidade, muito do que realmente importa no maternar só seria aprendido na relação. A relação entre um bebê real, novinho em pele macia e cocuruto pelado, e uma mulher um tanto diferente daquela que antes você parecia conhecer tão bem. Uma mulher que está se construindo como mãe. Eis então a grande surpresa. Não saber o que acontece com você. Gente, esse trechinho maravilhoso nós elegemos para inaugurar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Desculpa. O nosso bate-papo, a nossa conversa, que é o livro da Camila, que tivemos a honra de adquiri-lo antes, de lê-lo antes. Uma escrita linda, sensível, potente, acessível. Ele se chama Desmanual Materno, Palavras de uma Psicóloga para Maternidades Possíveis. Então, já vamos mostrar aqui um pouquinho e dar início aí ao nosso bate-papo. Obrigada, Karina, pela generosidade, viu? Ler o seu livro, saindo do roteiro, né, também foi uma forma da gente começar a nossa conversa com você, Camila, né? Como a Potira falou que já sentiu esse entrosamento na reunião, a gente também foi sentindo uma espécie de entrosamento conforme a gente foi lendo o livro, né? Então, lendo o livro, aquilo foi dando mais convicção ainda de que a gente queria muito esse bate-papo com você, porque muitas coisas que a gente já conversou, que a gente pretende conversar, a gente encontra no seu livro, né? Então, é uma conversa realmente que nos alcança, né? Nos alcança enquanto psis, mas principalmente enquanto mães. Então, né, tem tudo para nossa conversa ser muito rica hoje. Nos trouxe uma intimidade com a Camila. Porque realmente parece que é uma conversa o livro, né? Acho que você conseguiu colocar no livro o seu jeito de escrever é muito gostoso, né? Parece que a gente está conversando mesmo. E para abrir aqui a nossa roda, né, e pegando o gancho desse trecho, eu acho que eu queria começar perguntando, Camila, diante desses infinitos não saberes, né, que temos aí com a maternidade, será que existe um manual para essa desafiadora tarefa de tornar-se mãe? Bem, eu acho que se existisse um manual, né, não ia ser uma experiência, uma vivência humana, né? Seria uma técnica. Então, pode parecer estranho, mas o que define não é uma boa palavra, né? Mas o que está mais próximo a essa experiência é justamente o não saber. Né? Por isso que até que eu dei esse nome, Desmanual Materno, apesar da gente falar muito, né, da minha ideia é poder aproximar as mães, né, de vivências muito comuns nessa transição, né? A ideia era que elas pudessem, de alguma forma, se apropriar disso e poder também ficarem mais seguras com o não saber, né? Porque a maternidade ela implica num território radicalmente novo, né? Isso porque, né? Não existe uma mãe antes de um bebê. Existe uma mulher com uma história, com desejos, fantasias, medos, né? Mas a mãe, ela só nasce no encontro com esse bebê, que é único, que é inédito, mesmo que ela seja mãe pela segunda vez, terceira vez, né? Ela vai ser mãe daquele bebê que é novo para ela. E esse encontro com esse ser único, inédito,
né? Que ela acha que ela conhece tanto, porque, né, quando é um filho biológico, estava dentro dela, né? Quando ele chega ali, ela se dá conta de que ela vai reconhecer esse bebê e que ela vai conhecer lugares de si, né? Também inéditos. Então, esse encontro, ele é atravessado essencialmente pelo não saber, né? Só que na nossa cultura é muito angustiante, né? Não saber alguma coisa e, sobretudo, não saber aquilo que toda mulher teria que saber, que é ser mãe, né? Porque na nossa cultura a gente aprende que somos mulheres, a gente se completa como mulheres, né? Com a maternidade, a gente se toma consistência desse lugar de mulher quando a gente vira mãe, né? E aí você entra, quando você vai viver essa experiência e você percebe que você não sabe mais do que sabe, a gente sai desse lugar de controle, nesse lugar natural, onde a mulher naturalmente sabe tudo sobre o bebê, né, que nasceu para ser mãe, né? A maternidade, então, ela nos confronta, né, com a nossa própria insuficiência, com a impossibilidade de garantir tudo para esse serzinho, de entender tudo, de prever tudo, de acertar sempre, né? Mas é justamente nesse espaço que não está pronto que a gente cria com o neném, né? Cria junto, E né? Oi? Cria junto, né? A gente cria junto, né? Então, por isso que não faz muito sentido. Existem manuais, né? Que podem sim ser apoios, né? Mas é justamente aquilo que a gente não sabe ainda, que é o próprio motor dessa relação. É porque a mãe não sabe tudo que ela observa, que ela experimenta, que ela erra, que ela ajusta, né? Espera, aguarda, né? Que ela espera, que ela aguarda, né? Que ela sustenta a angústia, né? É justamente porque esse bebê não vem com um manual que a relação pode ser construída e não executada, né? Por isso que, por mais que a gente tenha saberes e direções possíveis, né? Maternar é mais sobre entrar em um campo, né? De descoberta e de experimentações do que de aplicação de técnicas, de saberes, né? A gente não executa essa vivência, né? A maternidade é mais sobre tolerar a frustração e a angústia de não saber e confiar que é nesse lugar que ela ainda não sabe que algo pode ser criado nessa relação viva, né? Então, quando a gente tenta eliminar, né? Quando a gente se angustia muito, quando a gente se apega muito a manuais, a regras, né? A saberes que são construídos fora dessa relação, com regras rígidas, a gente perde algo fundamental, a possibilidade de escutar o bebê real e de escutar a nós mesmas, né? A mãe que a gente está podendo ser ali, a mãe real que não vai ser aquela dos manuais, gente. Não, a gente não vai ser nunca, por mais que algumas coisas saiam redondinhas, né? Como se espera, a vida vivida, né? A vida real de uma mãe com um bebê num contexto específico, numa história única, ela não está em nenhum manual, nem no meu livro, né? Por mais que essa conversa tenha sido muito humana, porque eu tentei trazer esse tom de conversa entre mulheres, amigas, né? Confidentes, de alguém que está ali ao lado,
ninguém vai se achar espelhado ali. Talvez elas escutem um pouco, né? Falam, nossa, é isso, né? Eu tô entendendo o que ela está falando, mas a vivência de cada mãe que lê o livro, que todas as mães do mundo, né? Tem um fio que nos une, né? Que é essa angústia. Angústia é a ideia de achar, essa ideia de que de que existem mulheres que sabem tudo e que vão ser essa é a pior mães. angústia que tem, né? Eu penso que, né, nesse momento da vida contemporânea, do que a gente experimenta, com muitas informações, as redes sociais, né? Porque muito do que aparece acho que é a parte bonita, assim, né? Então parece que aquela mãe tá dando conta, parece que aquela mãe tá sabendo fazer um monte de coisa, né? Que tudo dando certo. Tudo dando certo. Nada e aí você tá ali no iniciozinho, puerpério, peito sangrando, né? Sem saber de um monte de coisa, fica muito angustiado. Então, como que você acha que fica, Camila, para as mães de agora, né, lidarem com esse momento, assim, né, que tem a questão das redes sociais e que tem um excesso, né, não sei se a gente pode chamar de excesso, mas que tem muitos manuais sobre muitos temas, né, sendo oferecido, manual para sono, para banho, para introdução alimentar, para enxoval. Segundo o signo, segundo a data de nascimento, segundo... né? Manual para tudo, né? Então chega a ser enlouquecedor, assim, vai dando aquela ideia de que, né, talvez, né, possa dar para algumas mães, assim, de que se não aderir aos manuais, né, que se não se informar de acordo com o que está ali, pode perder alguma coisa, né? Pode ficar para trás. Então tem esse aspecto também que eu penso que torna difícil o início, né? Principalmente o início, que acho que é quando a mulher está mais vulnerável, né? Sim. A gente acaba tendo acesso a fragmentos muito idealizados, né? Porque, assim, gente, por mais que a gente tenha avançado nesse sentido, que a gente tem chamado de a maternidade real, né? A gente tem tentado comunicar, mostrar mais, né? Esse lado mais real mesmo, menos idealizado. A verdade é que a gente sempre faz um recorte. A gente também escolhe o que a gente vai contar da nossa história dolorosa, né? Ninguém vai ter acesso realmente ao que a gente está vivendo, muito menos pela rede social, né? Que é muito onde a gente acaba a nossa janela para o mundo no nosso puerpério, né? A gente fica naquela bolha, fica muito, né, com o neném. Que bom que tem a rede, né? Que a gente pode ter essas trocas, mas é uma janela para o mundo, um mundo que é maquiado ou, né, fragmentado, e ali a gente vai tendo acesso a coisas que não falam, né, verdadeiramente sobre tudo o que uma mãe ou um pai, né, o que parentais vivem nesse processo, né? E mesmo quando a gente tem acesso a vivências reais, você só está sabendo, só está tendo acesso ao que é aquele encontro daquela família com aquele bebê, que não é o seu bebê, né? Que não é você com a sua história, né? Que não é o seu parceiro, a sua parceira, é outra realidade, né? Então, eu acho que a rede social, né? Você trouxe esse ponto, pode ser um lugar, uma rede de apoio, né? Um lugar de conexão, de troca, mas muitas vezes acaba gerando uma certa ansiedade de desempenho, né? Olha, tem um jeito certo, tem gente que consegue, tem gente que vai viver a vida com o bebê pendurado, eu estou presa aqui dentro de casa, tem gente que tem bebês que dormem a noite toda, e o meu acorda 5 vezes, o que eu estou fazendo de errado? Aí, ó, nós estávamos nos questionando falando disso antes de começar. Antes de começar, o que fizemos de errado com alguma situação? É uma entre régua a gente, entre nós, olha só, né? Estávamos nós falando, entre mães, né? E é uma régua muito injusta, que é produtora de sofrimento, né, Camila?
Quando a Claro. gente vai buscando essas fontes de identificação, gente vai buscando essas fontes de identificação, esses grupos, Acho que até mesmo a sociedade, como a sociedade impõe Cobra algumas isso. coisas que, né, como é vendido produtos hoje em dia em que as mães vão ficando atentadas, assim, a comprar para saber, para ter resposta, diante tamanha angústia, né? Porque Então, isso vai gerando uma angústia e essa angústia pode virar produto, né, gente? Porque estamos sim, né, vivendo o capitalismo, né? O liberalismo, tudo vira produto, né? Tudo pode ser capturado. Então, Nós estávamos falando exatamente isso, assim, essa semana, tem um médico que a gente segue, todas nós que gostamos muito das orientações dele, né, como ele é sensível, como ele traz, né, essa questão da família, do olhar, e de repente esse médico lança um produto, né, e um produto no sentido assim, olha, se você não tem esse curso, você vai ficar muito cansada, sabe? E aí a gente falou, poxa, olha só, né? Que Ele fala da possibilidade de se errar mais. errar mais, Né? E aí isso. a gente ficou chateado, desapontado, assim, né? Porque é uma pessoa realmente muito competente, que está aderindo à questão da mercantilização, né? De um sofrimento, mas que a gente achou, né, muito perigoso também, porque realmente pode dar essa ideia, não que dá, né? Não é uma questão tão explícita, mas pode dar essa ideia de que se você não tiver aquele manual, Você vai sofrer você vai muito. sofrer mais ou vai errar mais, e aí o seu bebê pode padecer mais, né? É. Então, é muito difícil, né, para a mãe... nossa. a mãe em sofrimento conseguir fazer essa separação. E né? que E o mãe que muito, não tá em gente, sofrimento, muito né? difícil. Nesses começos, principalmente. E a gente estava falando, né, sobre isso de ver o ideal e achar que tem que ser assim. Outro dia eu vi uma menininha que eu acho que ela é chinesa, deve ter 2 anos, uma menina assim, pequenininha. E aí os vídeos dela, todos dessa página, que tem milhões de seguidores, é dela comendo. Aí a mãe coloca um prato assim e ela enche o prato de comida da menina. E ela tem até algumas coisas que a gente fala, meu Deus, mas um bebê vai comer isso? Aí ela coloca um joelho de porco desse tamanho. Aí a menininha pega e ela come inteiro. Ela come tudo. Eu assim, gente, se a minha filha fosse bebê e eu vendo isso, eu ia ter um gatilho enorme. Porque a minha filha, ela foi comer com 11 meses. Até 11 meses eu brinco que ela mamou minha alma. Ela não comia. Eu falo isso, meu filho mamou minha Se eu visse alma. isso, eu ia ficar, meu Deus do céu, minha filha não come, ela tem algum problema. Nossa, olha essa criança comendo tudo. Aí a minha filha, com 11 meses, começou a catar grãozinho de um em um, né? E tá tudo bem com ela, né? A gente foi acompanhando com o médico, não estava tudo bem, né? Ela mamou minha alma mesmo, ficou bem com ela. Não queria outra coisa. Mas é isso, a gente tem acesso até a vídeos fofos, às vezes, né? Trazem realidades que, assim, que confrontam aquilo que a gente vive. E que, antes, né, a gente fiquei aqui, assim, pensando, a nossa comunidade, que era quem? Era a tia, era uma prima, era uma amiga, e a comparação era ali entre elas, né? Agora, a gente compara o que a gente vive com o mundo inteiro. Né? Ficou só um pouquinho mais difícil, né? Com a blogueira que tem 10 babás, né? Assim, então, fica uma coisa um tanto desleal. Né? Desleal, e confusional, surreal, né? Surreal, Confusional, porque né? a impressão que dá você contando a cena é que confunde a nossa capacidade do nosso maternar, né? A gente põe em dúvida, como fizemos agora há pouco tempo, né? Mas traz um estado confusional. E aí eu fico pensando numa mãe que já está, né, em um estado mental
desorganizada, em um sofrimento, que o manual ele acaba entrando, ou cursos, enfim, ele acaba entrando com muita facilidade, de uma forma muito bruta, de uma forma muito concreta, né, e rígida. Né? Rígida. Porque o manual vem como uma esperança para uma mãe em sofrimento, Claro. de que vai organizar o caos. Né? Então, o perigo está aí, né? Porque tem a venda, tem o produto, né? E tem o que se vende, na promessa do que se vende para uma mãe em sofrimento. Então, acho que é um questionamento tão valioso, porque que uso que se faz de um quadro de dor, né? Exatamente. É para ajudar... Gente, desculpa. Imagina, é isso? Pode seguir. Não, é que me veio aqui, né, o quanto que existe um interesse financeiro na insegurança materna, né? Quando a maternidade passa a ser vivida como um risco, né? Alguém sempre vai lucrar vendendo segurança, né? Quando a maternidade vive sempre, é vivida sempre no medo, vai ter alguém para viver a solução para esse medo, né? Então, nesse sentido, a insegurança materna não é só algo individual, né? Temos os nossos traços, né? Tem mulheres que de alguma forma se desorganizam mais nesse processo, né? Mas que se revisita também, né, Camila? Oi? Depende o que se revisita também essa mulher, Depende né? do que a gente revisita, né? É algo único. Mas eu estava aqui assim pensando que, para além das nossas vivências, né, singulares, como cada mulher vai viver isso, essa questão, né, da insegurança materna, ela é culturalmente produzida, porque, né, se a gente for pensar historicamente, o saber sobre o nosso cuidar foi sendo retirado das mulheres, né? Elas sempre sendo colocadas nesse lugar, que você que cuida, mais paulatinamente, a gente tem uma história desse saber ser retirado das mães e dos pais e ir para a mão dos especialistas, né? Dos Dos médicos, higienistas. Oi? Dos profissionais, né? Oi? Não, a gente só estava complementando a sua fala, né? Bem isso, né? De ser tirado dos pais e ser colocado em algum profissional, né? Algum especialista. Isso, Sempre se pergunta, né? Uhum. Para o profissional. Né? A gente foi transferindo, isso vai virando um manual, né? A gente foi transferindo isso para as instituições, né? Que não são mais só rede de apoio, mas são lugares que vão substituindo, né, os parentais. A gente foi, esse saber hoje está nas redes sociais, nos cursos, nos protocolos, né? E aí é isso, nesse caminho, nessa lógica neoliberal, tudo vira produto. Inclusive, né, que vocês estavam falando assim, nossa, a gente gosta tanto desse médico, né, ele é tão cuidadoso. Inclusive, o cuidado, o vínculo e o medo passam a ser produto, né? Porque você está vendo que as pessoas precisam daquilo ali. E aí, você também precisa ganhar o seu dinheiro, né? E aí, o modo que isso vai sendo usado pode não ser ético, né? E eu não estou julgando ele, não é sobre ele, né? Estou usando só esse ponto que vocês trouxeram para a gente ver que sem a gente querer, a gente piscou, a gente cai nesse... A gente pode cair nesse caminho também, porque a culpa materna, ela vira um combustível perfeito, a culpa, a insegurança, né? Aí, se algo deu errado, é porque a mãe falhou. Se pode dar errado, a mãe precisa se prevenir, então ela precisa saber mais, né? Que nem vocês falaram aí do erro. Se existe um risco, alguém vai te ensinar a solução, vai te ajudar a não ficar tanto em risco e não colocar o seu bebê em risco. É esse né?
E aí a maternidade vira um campo de otimização, né? Como se a gente fosse máquina, né? De otimização, né? Infinita, né? Aí sempre falta algo, sempre dá para melhorar, sempre dá para errar menos. E aí, gente, isso gera uma ansiedade de desempenho, né? A dependência, você depende desse curso, né? Você fica insegura, né? Você A fica mãe passa a colado ao sentir... outro, né? Oi? Você fica colado ao outro. Ao saber Fica do colado ao outro, outro, né? fica fora, né? Uhum. A mãe passa a achar, sentir que o seu saber é frágil, que é perigoso. Será que eu estou certa mesmo, né? Será que eu estou fazendo melhor? Que é insuficiente. E aí a angústia vira mercado, né? O desamparo vira estratégia de venda. Tô aqui, desculpa, né? Mas eu fiz esse caminho, sim, porque eu acho que é um pouco disso que acontece, né? E o quanto que nós, como profissionais, precisamos estar atentas, né? Como cuidadoras, como parceiras nessa trajetória, para que a gente não reproduza, né, essa mesma lógica, porque é isso que tá posto, né? A mãe vive esse processo, ele é muito potente. Eu falo que a matrescência, né, o puerpério, que é o início desse processo, ele é um portal de oportunidades de desenvolvimento emocional. A gente acessa lugares, gente, que nem uma análise assim, 20 anos a gente acessa. É isso Ou mesmo. lugares que a gente visita, Não viu, é? Camila? Sim. Eu lembro que, assim, 13 anos em análise. Aí um dia eu virei para ela e falei assim, mas eu nunca ia chegar nesse lugar. Nunca. Assim, eu acessei isso aqui por causa desse bichinho aqui que nasceu de mim, né? Então, a gente acessa lugares, mas, ao mesmo tempo, é um momento de muita vulnerabilidade, né? Que a gente também acessa lugares muito difíceis, né? A gente se desorganiza muito. Então, a gente está lidando com pessoas, né? Em um momento de vida muito vulnerável mesmo, né? Que exige, que necessita de muito cuidado, de um cuidado muito ético, né? Camila. E só rapidinho, isso que você está falando, né? Eu lembrei de uma parte também do seu livro, que eu até li essa semana, assim, que essa vulnerabilidade, essas ambivalências que nós vamos vivendo, esses medos, né? O quanto isso vai gerando, é tão difícil lidar com esses sentimentos todos juntos, que nós, as mães, também querem, né? Sair desse lugar. Né? É o não saber, igual você falou no começo, as ambivalências, essa vulnerabilidade. Então, as mães também querem assim, olha, que jeito que eu saio disso? Então, essa pessoa tá me vendendo, né, algo que diz que eu vou sair disso, né? Então, eu vou para uma rigidez, né? É a tendência, né? E que isso é algo para a gente poder pensar e poder falar para as mães, né? Que sustentar esse lugar é difícil mesmo, né? E isso não está errado, né? E não está errado estar nesse lugar. E eu acho que além de sustentar, eu fiquei pensando em algo na hora que você começou a falar dos profissionais, que quando a gente passa, né, por esses primeiros momentos, principalmente do nascimento, o quanto a gente vai até a pediatra e pergunta um monte de coisa, não que as orientações não sejam boas e necessárias, claro que mas eu me lembrei, né, de que em algum momento eu perguntei para a pediatra da minha filha, logo quando ela nasceu, será que preciso instalar o aplicativo lá da amamentação? Ela virou para mim e falou assim, não, você precisa estar com a sua filha. Isso me deu uma força, né? Porque eu fiquei assim, claro que lá no momento eu não pensei em nada disso, foi depois em análise também, e aqui agora com vocês, mas eu fiquei pensando nessa questão, a gente como profissional da área, né? O quanto é importante a gente suportar junto, né, com as mães esses estados. E o quanto isso gera uma
capacidade na mãe, dela poder ser capaz de construir algo. Foi assim que eu saí da consulta, assim, me sentindo capaz de construir, capaz de, olha, não preciso então disso, né? Deixa eu ver o que eu consigo sozinha, com ela, na dupla, vamos ver, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, né? Esse lugar que a gente pode construir junto com as mães, do não saber, do suportar isso, mas o que isso acarreta, né, emocionalmente, nesse sentido do desenvolvimento da capacidade que essa mãe pode vir a ter, né, junto com esse bebê. Né? E aí, Claro, é porque o problema não é, gente, não é o manual, não é ter informação. Que bom que a gente tem, eu acho que sim, é muito bom a gente ter acesso a muitas coisas Sim. que as nossas avós, as nossas mães não tiveram, né? A questão tem uma diferença entre seguir um manual e se informar. Você ter alguém que vai te acompanhar, te validar e às vezes te orientar mesmo, né? Mas de um jeito que te potencialize, que te encoraje. Isso é diferente de ter alguém que se posiciona ali com você, um profissional que te posiciona de um jeito que gera uma insegurança, que fica dizendo para você o jeito certo que você tem que fazer, né? Então, tudo tem a ver com a relação, como você se relaciona com esse saber, né, que você acessa, como que cada profissional se apresenta nessa relação com as mães, porque nós podemos ser, né, agentes de cuidado. Nós somos rede de apoio, sim, e as mães precisam de apoio, né? A questão aqui é como que a gente vai se posicionar. Eu lembrei agora a Cotira contando, né, da pediatra dela, que aí eu falei para vocês o quanto que a minha filha deu problema para comer, foi a minha grande angústia, tá, gente? Porque imagina, quase um ano e a menina só mamando. E aí, assim, ela vai morrer, ela não está comendo, né? Acessava lugares de muita angústias, assim, angústias primitivas, né? E aí a gente contatou, né? Contratou uma profissional que trabalhava com introdução alimentar. E aí, o que ela fez? Porque eu acho que foi também um posicionamento muito alinhado com isso que a gente está falando aqui, como cuidadoso, sabe? A gente super angustiada, e aí ela entendeu que na hora que a gente ia comer, a gente já estava assim, brigando na hora do almoço, da janta, era um momento de angústia na nossa família. Aí ela assim, ó, então agora vocês vão voltar a comer, tá bom? O que vocês gostam de comer? O que dá prazer? Então, vocês vão fazer uma janta hoje do jeito que vocês gostam. Não é para Tereza, tá? É para vocês. Vocês vão sentar, vocês vão comer, e vocês vão convidar ela, filha, a gente vai comer, se você quiser, você pode comer também. Não é para vocês fazerem teatrinho. Come, vocês precisam voltar a comer. Gente, a gente fez, nananã, foi uma coisa incrível, porque a gente foi, sentou, falou, então vamos lá, né? Já que ela orientou, vamos confiar. Sentamos, porque era um momento de angústia. Toda hora a gente brigava na hora do almoço, da janta, porque ela não come. A gente sentou e foi comer, falando, Tetê, a gente vai comer, né? Se você quiser, você pode vir. Sentamos e deixamos ela no chão. Gente, a menina não veio. Estou vivendo aí gostoso, que eu não estou participando. E aí, Tereza veio engatinhando, subiu, grudou na minha perna, subiu no meu colo, olhou aquilo, e a gente estava comendo quinoa com tomatinho e brócolis, eu lembro que era isso. Aí ela pegou, tacou a mão no meu prato e colocou na boca. Ela nunca tinha feito isso. Eu fiquei assim. Aí, assim, não, agora come, né? Comendo, e deixei ela. Ela pegou o brócolis, comeu o brócolis, ela comeu. Eu falei, meu Deus, né? E aí ali eu vi, falei, nossa, alguém que escutou a gente, né? E que encorajou a gente a não ficar tão
tão nervosa com aquilo que ela não está comendo, não ficar em torno disso, come que vai dar certo. E ela começou a comer assim, né? Então, existem profissionais que estão ali, né, alinhados com aquilo que a gente precisa, que são realmente parceiros, né, que de alguma forma estão juntos, que confiam que a mãe pode encontrar o seu próprio jeito com aquele bebê, Sim. né? Sim, Não, de uma que não ocupa o escuta, lugar da né, mãe, que Camila? não... Oi? E de uma escuta, né? Uma escuta que acolhe Escuta. a emoção da mãe. Aí me faz pensar o que, que é uma rede de apoio e onde os manuais e né, esses caminhos podem entrar no lugar de buracos. Porque a gente precisa de reais apoios, sejam de profissionais, de pessoas ao redor nos ajudando, e tem acontecido uma mudança muito grande em relação a que tipo de rede de apoio que nós temos, né? Antes nós tínhamos uma rede de apoio familiar, talvez, que dava, né, vó, avô, Eu tenho uma impressão de que a tio. rede de apoio é mais física. Como assim? Hoje. Aquela coisa, vem cá, eu dou banho, eu faço isso, eu faço aquilo, mas emocionalmente me parece que a coisa está meio perdida, assim. Ah, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. É difícil. Ou vem via palpite, né? Isso, exatamente. Ou às vezes Do que se deve fazer. é algo que fica invasivo para a mãe e não muitas vezes acolhedor, né? Isso, Ou exato. encorajador, como a Camila tá falando, né? No caso da Camila, foi assim, busquem o prazer de estarem juntos, né? Retomem o prazer da comida, do que vocês põem para dentro e o que vai para dentro como algo nutritivo. Então é tão lindo isso. Só pode ser visto porque ela escutou a gente, Exato. né? Porque ela ficou numa posição de estar junto, de escutar, apoiar a gente, né? De reconhecer que a gente estava sofrendo sem minimizar isso, porque eu acho que às vezes isso acontece, né? Para ajudar a gente a se reconectar com a relação ali, Sim. né? E eu estou aqui pensando também que é muito importante a gente conversar, né, sobre esse processo todo do tornar-se mãe, o quanto isso é desafiador, sofrido, e o quanto isso é frustrante. E que muitas vezes a gente fica enraivecida. Eu acho que é uma dificuldade também muito grande, né, das mães, das mulheres poderem, né, ter condição ou ter um lugar para ser ouvida, para ser validada, de que aquela experiência difícil gera muita frustração, gera raiva, que sim, às vezes a gente fica brava, né, com o filho, com a filha, né, então eu me lembro de quando eu estava ali no comecinho, a amamentação do meu filho foi muito difícil, assim, eu precisei de orientação também, e aí era aquela coisa, né, de ter 300 posições, então eu tinha que ficar seguindo posições para tentar favorecer a pega, porque ele tinha uma questão de contratura muscular, então a pega era muito difícil, e eu me lembro que um dia eu fiquei com muita raiva, porque eu estava tentando executar a técnica da forma como tinha sido orientada, e parecia que meu bebê não respondia, e aí eu tava brava, eu tava furiosa com aquilo, mandei mensagem para algumas amigas no meio da madrugada, mas depois eu pude perceber isso, que eu estava cobrando algo do meu bebê porque eu estava tentando executar uma técnica. Então, o que eu precisava era entender que estava difícil para ele a amamentação, né? Então, eu tinha que repensar o caminho, né? Então, olha, talvez a amamentação exclusiva realmente vai ser difícil para gente, né? Então, tá bom, amamentação mista, né? Vamos ver se vai bem com a mamadeira. E aí a coisa foi ficando melhor. Então, a gente poder olhar para as nossas próprias bravezas também, às vezes, é que é um momento muito difícil, né? Mas pode, talvez, ajudar a gente a pensar sobre, né? E realmente encontrar esse lugar de criação junto com o bebê, né? Porque é isso, eu estava munida de técnica, mas não dependia só de mim, né? Então, dependia dele conseguir, né, responder aquilo, enfim, né? As questões fisiológicas dele. E isso que você falou, né? Eu acho que é interessante e que a gente, às vezes, só vai conseguir olhar se a gente tiver alguém
de fora que possa nos ajudar, porque às vezes, né, a Nem gente está tão percebe. banhada nisso que é muito difícil se perceber, né? Acho que essa é a diferença que a Camila falou, que você está falando, da gente, como a gente também usa os manuais, usa as informações, se a gente vai usar para aquilo, né, a gente usar o que a gente combina com o nosso modo de ser, de ver o mundo, né? Combina com o bebê, ou vai ser um uso que vai atravessar, né? Que A vai ser mãe, o bebê, imposto, vai ser né? imposto, vai ser rígido, vai ser muito de Então, fora isso para realmente me dentro. ajudou essa experiência me ajudou a pensar, né? Porque o meu filho também deu muito trabalho para dormir. Mas aí eu fiquei naquele namoramento, né? Curso de sono, manual, vou, não vou. E eu pensei nessa experiência, bom, e me conhecendo, né? Acho que tendo a oportunidade de me conhecer, de conhecer meu funcionamento, eu pensei, se eu for por esse caminho, eu corro esse risco de querer executar a técnica de novo e ficar brava de novo, porque ele tem o direito de não responder aos Sim. comandos e a minha frustração ser ainda maior, né? Uhum. Então ali eu também pude me munir de mim mesma, vamos dizer assim, nesse sentido de, acho que pra mim não vai ser bom. Então eu vou tentar ficar aqui com ele, tentando descobrir qual vai ser o jeito dele dormir, né? Hoje ele dorme bem. E às vezes é isso. Dorme, né? Às vezes é isso. Às vezes essas tentativas causam mais angústias ou mais brigas, mais frustrações, mais bravezas, né? Do que a gente parar e pensar, peraí, o que dá pra gente ver, né? Tá nisso, É. né? Da mãe que não consegue ver. Que não Da consegue mãe olhar que e tá, admitir, né? e que ela pode estar num sofrimento tão intenso, tão desesperador, né, diante daquela situação, que ela não vai tendo essa capacidade, não vai conseguindo ter essa capacidade de pensar, de se diferenciar, de ler algo e falar, não, isso não é para mim, né? Eu não me identifico aqui, enfim. Então, acho que esse é o perigo maior também dos manuais, das propagandas e das vendas, né? Redes sociais, enfim. Ou Essa mãe que tá num sofrimento perturbador muitas vezes, né? Ela Ou não vai desse tendo esse discernimento. Ou desse profissional que não vai podendo acolher, né? Não vai podendo escutar, não vai podendo, porque é isso, né? Nós como profissionais ou procurando profissionais que possam ter esse cuidado né? De entender que a mãe está num sofrimento, né? E não piorar esse sofrimento, né? Porque isso a gente vê bastante, né? Que nós, Sim. enquanto profissionais, também possamos ter a sensibilidade De olhar de pra ouvir isso. as mães que chegam até nós ou as famílias e também não sermos seres que atravessam, né, a liberdade da construção desse vir a ser materno, né, que nós também possamos ter esse cuidado, essa cautela de não sermos esses profissionais, né? Que também podemos cair nesse engano muitas vezes, Todos né? suportar gente. isso, Quando a né? gente fala sobre os profissionais, nós somos. Nós nos somos incluímos. incluídas. Então, esse cuidar para a gente não ocupar o lugar da mãe, né? Quando o profissional se coloca, né, como dono do saber, né, ele infantiliza a mãe e tira ela do lugar, né, desse lugar de saber que não sabe, né, de saber poder continuar ali mesmo não sabendo, né? Quando a gente sustenta ali sem invadir, né, a gente devolve a potência, né? Fiquei aqui pensando com cuidado qualificado, a gente pode chamar assim, ético, né? É aquele que modela cuidado. O modo, no sentido de o modo como o profissional cuida da mãe, ensina, falando o modelar assim, ela introjeta esse cuidado, né? Silenciosamente, inconscientemente, né? E ela
usa isso que ela viveu na relação de cuidado com o bebê. Sim. Então, eu acho que muitas vezes, mais do que o que a gente vai falar, é como a gente acompanha a mãe, porque ela vai absorver isso, e isso vai ser um repertório emocional, vamos dizer assim, né? Para que ela possa também viver isso com o bebê, né? Sim. Mais alguma coisa? Eu será, pensei que gente? também esse é um assunto bem delicado, é um assunto que a gente sabe que está mexendo em várias situações delicadas. Não é necessariamente uma crítica, né, ferrenha aos manuais, aos cursos, Claro. até porque numa pesquisa que eu fiz breve, né, de quando os manuais começaram a surgir, quando que eles começaram a ser escritos, eles começaram na década de 80, e o objetivo inicial foi de realmente levar informação. E pensando nessa época, foi uma época muito importante de mulheres terem acessos à informação e com liberdade, liberdade da leitura. Então, mulheres podiam, aquelas que tinham acesso, começarem a ler sobre o que acontece com elas, né, quando elas engravidam. O que acontece com o corpo, o que é uma gestação, o que é um bebê ao nascer. Então, a gente sabe e entende o quanto é importante também ter vias de informação, ter vias de conscientização. Sim. Né? Então, eu quero deixar assim muito claro, eu acho que todas nós também, que esse encontro nosso hoje é para debater questões sérias, né, sobre a comercialização, né, de certos tipos de venda de promessas. produtos, de promessas, né? E o quanto isso pode produzir sofrimento, intensificar sofrimento, tentativas de venda para dizer que está tendo um amparo e, na verdade, está alimentando um desamparo materno. E quando a gente pensa no desamparo materno, estamos falando de desamparo vincular, estamos falando de uma criança, de um bebê que também está num quadro que também pode estar sofrendo um desamparo, né? E o quanto isso é fundamental para uma preocupação materna primária, o quanto isso é fundamental para o início de uma relação, o quanto que é fundamental ter realmente redes de apoio, né? Então, a gente queria trazer uma discussão muito séria, né? Mas também ter a liberdade de poder levantar esses questionamentos para uma criticidade, né? E um cuidado Até com o uso porque a disso. informação não é vilã, né, gente? Não, e a internet veio para isso também. Informação, a gente está conversando, construindo juntos, né? Pensando sobre as coisas e informando também, né? O vilã, a informação não é vilã, curso não é vilão, não tem nada disso, né? O problema é como quando essas coisas entram no lugar da relação. Sim. Em vez de servir a relação, né, eles se colocam entre a relação. Em vez de ajudar a mãe a perguntar o que está acontecendo com o meu bebê, o que está acontecendo comigo, ela passa a se perguntar o que eu estou fazendo errado. Ou o que eu devo fazer. De uma forma operacional. Ou o que eu devo fazer. Qual que é o caminho? Que isso a gente ouve muito no encontro analítico, né? E o que eu faço com isso agora? Né? O que eu faço com esse bebê agora? Né? Então, o que nós vamos fazer com o seu bebê? Né? Então, tira a capacidade de questionamento de uma mãe. De se perguntar, de pensar. Né? De pensar. E a gente está falando aqui hoje também para buscar uma autorização à fala. Né? Da gente poder falar cada vez mais, as mães não se silenciarem, né? Falei certo. Né? E não ficarem fechadas, que isso leva cada vez mais busca de informações mais rápidas, né? Ou de caminhos mais rápidos, mas de poder também elas falarem aquilo que pensam, sentem, se angustiam. Validar, né? Validar a mãe, o sofrimento materno, o lugar de fala dela, né? A importância de uma escuta também qualificada, né? Que possa ter condições de validar, né? Então, abrir esse espaço para realmente pensar, né? Que, olha, existem manuais,
tem informação, mas, né, é importante que se olhe para isso com cuidado, né? Para que isso não roube, de fato, o seu lugar de mãe, né? Para que você... Porque a boa informação, vamos dizer, a boa, né? Ela não cria obediência, ela cria autonomia. Nossa, né? que lindo. Aham. Quando isso é uma coisa assim muito delicada, né? Porque isso tem efeitos tanto para a mãe, né? Para a família como um todo, quanto para o bebê, né? Porque quando tudo vira regra, quando essa mulher perde a sua autonomia, sua confiança para ir criar o seu jeito, né? Pegar aquilo que ela aprendeu e adaptar a sua própria realidade, né? E conectar com as suas necessidades únicas, né? Aí o protocolo aí esse saber vira protocolo, vira alerta, né? E a mãe fica nesse estado de hipervigilância, né? Aí o que eu vejo? Que a mãe, né? E eu vivi isso também, né? A gente começa a antecipar o tempo todo, a monitorar cada gesto, aí trazendo aquela história da alimentação, a gente já não estava comendo mais, porque a menina tinha que comer com 6 meses e ela tinha 11 meses e não estava comendo. Aí a gente começa a monitorar, a desconfiar de si, achar que tem algum problema com o bebê, né? Aí esse cuidado para de ser encontro e vira desempenho. Acho que isso que vocês falaram, o que eu devo fazer, né? Do ponto de vista psíquico, isso é muito, muito perigoso, porque isso gera ansiedade. A ansiedade ocupa o lugar da curiosidade, né? O E da medo criação, ocupa o né? lugar da presença. Oi? Sim. E da criação, de criar, E da né? criação. Da criatividade. Da criação. Né? O medo ocupa o lugar dessa presença, né? O vínculo vira executar tarefas do jeito certo. E uma mãe que está muito ansiosa, ela não brinca com o bebê, né? Ela não vive, ela só tenta não errar. Sim. Oi, Potira. Não, eu ia falar, e o quanto, né, a ansiedade faz com que as mães se antecipam, né? Vai fazendo, não vai aguentando, né? Assim, isso que você falou, brincar, olhar, Descobrir, esperar, né? Esperar, descobrir, né? Vai tomando frente ali da coisa e vai se antecipando e vai se antecipando. A gente acaba invadindo, né? A gente acaba... E tem estudos que mostram isso, que uma mãe que está num estado de hipervigilância, muito ansiosa, ela tem muito mais movimentos invasivos, porque ela está tão preocupada que ela se adianta, ela não está conectada ali com o bebê, com o presente, com o que ela está sentindo, né? Então ela acaba invadindo, ela acaba atropelando, né? Sim. E isso fica pensando no desenvolvimento de mente do bebê, que precisa desse vínculo, que precisa, né, desse espaço criativo, desse ser que está ali, né, disponível, né? Fica também um desenvolvimento podado, né? Fica um desenvolvimento que vai ficando um bebê que não vai tendo ali recursos para poder se desenvolver. Que ele pode ficar cerceado, né? Tá o tempo todo sendo invadido, antecipado, também né? não vai A mãe conseguindo pensar. talvez. Né? Então, é muito sério, né? Isso tudo que nós estamos trazendo para a roda, para conversar, é muito importante. Acho que, igual a Karina falou, né? Não é uma hipercrítica, né? Mas é algo para a gente pensar que uso que estamos fazendo, todas nós como mães, todas nós como profissionais, também podendo trazer essa conversa para outras mães pensarem, né? Eu acho que tudo isso tem uma importância muito válida, né? Ainda mais nos dias de hoje. E é isso, gente. O papo tá muito bom, muito né? bom. A sensação de estar aprendendo aqui é enorme, né? Então, Camila, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação.
E é isso, estamos encerrando o nosso... antes de... E aí, nós queremos, para poder Finalizar. finalizar, também fazer um empréstimo do seu livro, de uma escrita, de uma fala sua. E vou colocar assim, / nosso encontro, tá? Antes de encerrarmos, saiba que este livro, / encontro nosso, / episódio, que vou fazer esse empréstimo com toda a licença poética, não será mais um manual para o bom maternar. Aliás, nele você descobrirá que cartilhas quase sempre devem ser rasgadas em nome da saúde mental e física da mãe, do bebê e da família. Portanto, tente absorver apenas aquilo que servir à sua realidade e personalize este bate-papo sempre que necessário. Receba tudo o que encontrar por aqui com o entusiasmo de quem aprende, mas não se esqueça que o mais importante é sua autonomia e bem-estar. Permita-se usar o que aprender como instrumento para a construção de um maternar mais leve, para a construção da sua maternidade possível. Olha, não lindo. tinha fala melhor para Não encerrar tinha. o que nós estamos... Gente, muito legal, né? Como a gente foi se conectando, né? Que é isso, a gente não precisa de mais manuais, a gente precisa de mais escuta, de mais presença, de mais encorajamento, de mais colo, né? Sim. De mais troca, como a gente Isso. teve aqui. Então, obrigada mais uma vez, Camila. E Eu agora que sim, agradeço. então a gente vai... Passou. Passou muito rápido. Conversa A conversa boa, foi conversa muito rápido. boa. Foi muito boa. Muito boa. Então vamos encerrando o nosso quarto Sim. episódio. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Espero que tenham gostado. Obrigada, Camila, mais uma vez. Você ampliou muito a nossa conversa, a nossa roda. Se um dia você também precisar da gente, a gente está à disposição para contribuir com você, para compartilhar. Então, muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada eu, gente. A gente vai tecendo juntas essa rede, Isso, né, exato. gente? Cuidado de escuta. Muito obrigada por esse acolhimento também, viu? E pela generosidade de vocês. Muito obrigada. E você que nos acompanhou, novamente mande para outras mães, outras famílias, que vamos ficar muito felizes de ter vocês conosco novamente. É isso, e junte-se a nós no próximo episódio, Mães Entre Mães no Sofá. Até mais, Até, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Camila. Obrigada.